Você está preparado para encarar esse método? Quer ficar rico sem ninguém perceber? Esse método quase ilegal é para você. Imagina isso. Dois caras entram num restaurante. Um chega de SUV importada, relógio brilhando, perfume de quem quer ser notado. O outro chega de carro popular, camiseta lisa, cabeça baixa, tranquilo. O garçom cumprimenta o primeiro com um sorriso largo, já o segundo passa despercebido. No fim da noite, o que parece rico paga no crédito, e parcelado. E o discreto paga à vista e ainda deixa gorjeta. A diferença maior entre os dois não é o carro nem o estilo, é o plano. Um vive de aparência, o outro segue um método real, discreto, quase invisível, que transforma salário em patrimônio sem virar refém da opinião dos outros. Hoje eu vou te mostrar o método secreto, quase ilegal, que quem realmente enriquece usa para multiplicar o dinheiro, sem virar alvo, sem chamar atenção e sem viver de fachada. Sumir do radar. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quem é visto demais é cobrado demais. Quanto mais você mostra, mais expectativa você gera em torno de você. E quanto mais expectativa, mais pressão, para manter uma imagem que custa caro e não te dá nada de volta. Sabe o que os ricos de verdade fazem? Eles somem do radar. Não se envolvem em disputa de ego, não entram em roda de churrasco para contar patrimônio, não ficam justificando onde investem ou porque não trocam de carro. Eles têm dinheiro para viver bem, mas não há necessidade de provar isso. E aqui está a jogada. Você não precisa parecer pobre para sair do radar. Você só precisa parar de jogar o jogo da aparência. Quem anda limpo, vive leve. Quem anda discreto, vive em paz. Enquanto tem gente se matando para mostrar o que tem, os verdadeiros milionários preferem que ninguém perceba. O segredo do primeiro passo é esse: ser invisível sem ser miserável, ser estratégico, mas não totalmente apagado. E isso nos leva para a próxima parte do método: o erro silencioso que afunda mais gente do que dívida. Parecer rico antes de ser. Parecer rico é caro, mas o mais perigoso nem é isso. É que boa parte dessa conta nem aparece na fatura. É a loja que te cobra mais caro só porque viu que você está com tênis de marca. É o restaurante que aumenta discretamente a taxa porque viu que você está com um relojão. É o mecânico que mete 30% a mais no orçamento porque acha que você nem vai notar e tem dinheiro para pagar isso. Parece exagero? Não, mas não é. Tem um estudo da Universidade de Yale mostrando que as pessoas que aparentam ter mais dinheiro pagam até 40% a mais pelos mesmos serviços que aqueles que não aparentam. O nome disso é custo invisível da vaidade. E não para por aí. Quem parece rico também vira alvo de golpista, de cobrança, de parente que só aparece quando precisa de um pix rapidinho, sabe? Enquanto isso, o cara mais discreto, ele paga o preço real das coisas, não aquele inflado. Ele vive sem cobrança dos vizinhos e familiares e acumula em silêncio. Por isso, o segundo passo do método é claro: você não é obrigado a aparecer nada. Você é obrigado apenas a construir. E quem realmente constrói não tem tempo nem interesse de ficar se exibindo por aí. Agora, a gente vai para a parte mais ignorada desse jogo todo: o impacto de falar demais. Porque o que você fala pode estar te sabotando sem você nem perceber. Tem gente que fala dos planos como se já tivesse iniciado tudo, e com tudo feito. Ah, tô montando um negócio, vou começar a investir mês que vem. Agora vai, tô decidido. Mas a gente sabe que não vai. Sabe por quê? Porque falar dá a falsa sensação de progresso. Também tem outro estudo da Universidade de Nova York que mostra que toda vez que você compartilha uma meta, o seu cérebro já libera uma dose de recompensa, como se você já tivesse feito. Só que o resultado, cara, você relaxa e começa a sabotar o seu próprio plano. E tem mais: quando você fala, aparece sempre alguém para plantar uma dúvida. Será que isso aí vai dar certo? Acho que isso aí é arriscado, hein? Ah, pra mim isso aí não funciona. E o pior é que muitas vezes essa dúvida vem disfarçada de preocupação, mas no fundo é medo de te ver indo mais longe do que eles. Os caras que constroem de verdade não anunciam, eles agem quietinhos e deixam o resultado falar. Então é o seguinte: fale menos, faça mais. E quando te perguntarem, responde com um sorriso: ah, tô resolvendo umas coisas por aí, tá tranquilo. E pronto, segue sua vida sossegado. Agora vamos falar sobre a armadilha mais comum de quem começa a ganhar mais: a maldita inflação do estilo de vida. Tem gente que começa a ganhar mais e acha que resolveu a vida. Aumenta o salário? Ah, já vou trocar um carro. Faz um freela a mais? Poxa, já vou meter um celular novo. Recebe um bônus no serviço? Cara, vou marcar uma viagem com a família e vou alugar a casa de frente pro mar, para provar que agora eu tô podendo. Mas aí o que acontece? A pessoa continua quebrada, só que agora em alta definição, olha só. E esse é o nome do jogo: inflação de estilo de vida. A grana sobe e os gastos correm para alcançar. E o cara ainda acha que tá evoluindo, mas na prática, ele só trocou de cela, mas tá na mesma prisão. Enquanto isso,
O cara que segura a onda mantém o padrão, segura a empolgação e joga o extra no time certo, nos investimentos. Ele entende o que a maioria ignora. Enriquecer não é sobre gastar melhor, é sobre gastar menos e colocar o que sobra para trabalhar para você, não para inflar o ego. Se você aumentou sua renda e manteve seu estilo de vida, parabéns! Você está fazendo o que mais de 95% não tem coragem de fazer. E por isso mesmo eles não enriquecem, mas você tem chance. E se ainda não aumentou, relaxa, porque o próximo passo do método é justamente esse: automatizar o crescimento, mesmo com pouco. A maioria das pessoas trabalha o mês inteiro para ver o dinheiro entrar e sair no mesmo dia. Agora pergunta para qualquer cara que construiu um patrimônio real: o que você faz com o dinheiro logo que ele cai na conta? A resposta eu tenho certeza que vai ser muito simples: eu invisto primeiro. E não é papo de coach não, é sistema. O cara recebe e antes de pagar qualquer boleto, já mandou uma parte para a conta de investimento, no automático assim, sem pensar. Em vez de deixar o dinheiro parado esperando ser gasto, ele já vai para o lugar certo, antes que o impulso apareça. E aí, com o tempo, o jogo vira. O cara não precisa mais se lembrar de investir, porque o próprio sistema dele cuida disso. Enquanto ele vive, o dinheiro cresce. Tony Robbins, Warren Buffett, David Bach, todos eles falam a mesma coisa, e eles são gigantes. O segredo não é guardar o que sobra depois de gastar, é gastar o que sobra depois de guardar. Essa é a diferença entre quem vive apagando incêndio e quem planta a árvore do dinheiro todo mês. E se você entendeu isso, parabéns, você já está pronto para o próximo nível. Escolher no que investir e fugir das armadilhas que drenam seu patrimônio. Tem gente que acha que ficar rico é acumular coisas. Carro novo, celular do ano, tênis de R$2.000. Só que tem uma diferença brutal entre quem compra coisa e quem compra fluxo de dinheiro. Os ricos de verdade não gastam com o que brilha ou o que parece bonito. Eles investem no que traz retorno. A grana deles não vai para vaidade, vai para ativos, coisas que colocam dinheiro de volta no bolso. Ações, fundos imobiliários, negócios que rodam sozinho e até imóveis para alugar. Tudo isso é investimento real. Enquanto isso, o outro lado da moeda é quem vive trocando de carro para impressionar o vizinho, parcelando a próxima viagem e essas coisas que você já está acostumado. Só que a aparência a gente sabe que não paga a conta, também não dá retorno e só distrai. Então anota isso daí. Não é errado gastar. É errado gastar com coisas inúteis que não traz nada de volta para você. Enquanto a maioria coloca dinheiro onde brilha, você coloca onde multiplica. E é por isso que para fechar esse método com chave de ouro, só falta a gente entender a regra final que os milionários discretos seguem em silêncio. Nunca desperdice dinheiro inesperado. Nunca. Sabe aquele 13º, aquele bônus do trabalho, ou até um Pix que caiu, daquele freelance que você fez? É ali que você mostra se você está construindo ou se você está só curtindo a ilusão do progresso. Porque a maioria, quando recebe uma grana extra, já pensa em gastar. Sabe, vai lá num carrinho da Shopee, que tá há 2 meses só lotando, e compra tudo de uma vez. Mas quem joga o jogo certo faz diferente. Usa esse dinheiro para cortar caminho. Se tá endividado, quita. Se tá limpo, investe. Se tem visão, reinveste no que tá crescendo. Porque esse dinheiro não faz parte da rotina. Ele é um atalho, um combustível, uma turbina para fazer você chegar mais rápido na liberdade financeira. E a forma como você usa o que sobrou diz tudo sobre onde você vai chegar. Riqueza de verdade não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você respeita o dinheiro que entra. E quem respeita, constrói. Silenciosamente, pacienciosamente, imparavelmente. E se você chegou até aqui, meus parabéns pela 3ª vez, porque não foi só um vídeo, foi um mapa. Enquanto uns ostentam no Instagram, você empilha tijolos no seu patrimônio. Sem plateia, sem permissão, sem alarde. Esse é o seu jogo.